Ai, pronto. Então, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos para a última etapa, né, do projeto, que são os movimentos harmônicos simples. Aí, vamos começar lá, Luana, pode passar aí. Informações do projeto nós já temos, então hoje nós vamos falar oscilações e movimentos harmônicos simples. Vamos lá. Aí eu mostrei, aí tem um exemplozinho, né, do movimento do pêndulo, né, oscilação, esse outro aqui, tipo massa mole, na horizontal, né, que vão ser esses dois modelos aí que a gente vai estar trabalhando, né, nessa aula de hoje. Pode passar aí. Aqui é o da massa mola, né, o movimentinho da massa mola, ele tá oscilando, comprimindo e estendendo, né, tá o movimento de oscilação dele. Vou passar. Aqui foram os exemplos, é o pêndulo simples, o sistema massa-mola na horizontal, o sistema massa-mola na vertical. Esse massa-mola na horizontal e vertical, ele muda só a posição dele, mas a fórmula de cálculo também praticamente as fórmulas são as mesmas. O pêndulo simples também vai ser um básicozinho, né, para a gente poder estar entendendo como que são os movimentos dele. Deixa eu passar. Aí, como é a definição do movimento harmônico simples? Ele é um movimento muito comum, né, que é o mais comum que ele tem. Um exemplo é o colchão, né, a gangorra, pêndulo, molas, que são esses exemplos assim, que eles exibem um movimento, né, harmônico, tanto oscilação como movimento. Ele é um movimento periódico, é o mais simples dentre todos eles, porque a periodicidade dele, né, é uma volta, né, e ele também é um movimento oscilatório, que é o que se refere à mola, né, movimento da oscilação da mola. E os principais movimentos harmônicos desse sistema que a gente vai estar utilizando, igual eu falei, vai ser o do pêndulo, o sistema massa-mola e o sistema no eixo X, né, que são os que são os mais importantes para nós nesse momento, dentre o projeto, né, interdisciplinar, que vai envolver a trigonometria, né, que entra dentro desses movimentos que a gente está vendo aqui agora. Pode passar. A característica do movimento harmônico simples, ele é retilíneo. Esse movimento retilíneo, ele executa trajetórias retas, né, vendo a partir de um eixo X, né, no caso, na horizontal. O movimento periódico, ele repete em intervalos de tempos iguais, né, vamos colocar um exemplo, a volta que a Terra dá, né, em torno do Sol, ou então o relógio, né, a volta, a hora que ele dá em uma hora. O movimento oscilatório, que é o vai e vem, repetindo a mesma trajetória, que seria o caso do pêndulo e a massa-mola, né, que ele vai e ele volta para o seu ponto original, né, são as repetições, né. Pode passar. Aqui um exemplo do sistema massa-mola, que é um dos mais simples de osciladores harmônicos, né. Aí tem aqui que quando a mola tem o seu comprimento original alterado, uma força restauradora da origem elástica, ele atua sobre ela, de modo que ela volte à sua posição de equilíbrio. Aí nós temos, se vocês olharem direitinho, tem uma mola já está comprimida, né, aí a outra, ela está distendida, e ela, da outra, são três posições, então elas são o tipo de oscilação que ela está tendo aqui, ó, e tanto é que ela está formando essa ondulação, né.
Então, quer dizer que quando a mola tem seu comprimento original alterado, uma força restauradora de origem elástica atua sobre ela, né? Então, se tem alguma coisa que está, né, no seu movimento original, tem alguma coisa puxando, então ela está mudando a sua origem, né? De modo que ela volte no momento que você puxou a mola, que ela está no estado dela normal. Você puxa, ela vai ter uma força restauradora puxando ela, então ela vai mudar, ela vai alterar o seu estado de, né, normal, então vai ter uma deformação, né, ela vai ser deformada, e essa deformação aqui, ó, nós vamos, depois a gente vai estar vendo como se faz o cálculo dela, existe uma diferença, então, esse, quando ela está puxando ela para baixo, ela está elongando, né, aí nesse terceiro que está bem, é como se ela tivesse comprimindo ela, né, então ela ficou bem, estado bem pressionou ela a, depois, após o estado original dela, né? Ela comprimiu o máximo que pôde. Então, aí, depois que você soltar ela, ela vai voltar na sua posição normal de equilíbrio, né? Tanto é que você vai estar olhando aqui, ó, que se você fazer esse movimento, vai tendo essas oscilações. Pode passar lá. Sistema massa-mola, no caso aí, é o que eu passei lá. Aqui a gente vai estar falando sobre cada um dele, né? Elongação, que é a medida de variação do comprimento dela, né? No caso, quando você está puxando, né? Está elongando ela, ela tanto pode ser positiva como ela pode ser negativa, né? Vai depender do estado que ela vai se encontrar. Se ela estiver elongando, ela é positiva. Se estiver comprimindo, ela é negativa. A amplitude é a sua maior elongação, é o máximo dela, né? Que ela vai conseguir oscilar. A amplitude também, assim como a elongação, ela também ela admite tanto os valores negativos como positivos. Pode passar. O período é o tempo necessário para que o sistema, né, para que ele complete essa oscilação, é o tempo que ele vai estar gastando para ele estar fazendo esse movimento de quando você oscila, como é que fala? Puxa ele para ele voltar. Então, ele vai ter um tempo, né, proporcional à constante dela, que é a constante elástica da mola, que ela é medida em newtons, né, por metro, que é o sistema de acordo com o sistema de medidas, né, internacional. A frequência é o número de oscilações que o sistema massa-mola completa a cada segundo. Então, existe uma frequência, quantas vezes ele vai oscilar para chegar e voltar ao seu estado original, né? Então, ele trata de uma grandeza de dimensão, ela é em segundos, você vai calcular ela em medidas em hertz de frequência. A velocidade angular, ela mede o movimento oscilatório, a variação desse movimento oscilatório, que é conhecido como frequência angular ou pulsação. A unidade dela é medida em radianos. Isso aqui a gente vai estar vendo isso, no caso, no ciclo trigonométrico lá, né, naquele círculo lá que nós vimos, função trigonométrica, né, vai calculado baseado nele. A fase inicial, que é o ângulo, né, que é a medida da fase em que o movimento do oscilador harmônico encontra no instante inicial dele, né, no momento que ele vai iniciar, né, pode passar. Aqui, ó, tem um exemplo dele aqui, da massa mola, ela está relaxada no estado normal dela, aí quando você puxa a extensão dela, né, mostra esse do meio e está mostrando a variação, né, dela, que é x, esse x, o quanto que ela foi estendida, né, e essa outra aqui de baixo, esse aqui, da extensão aqui, a gente no exercício vai encontrar, né, vai ter dados formando para você poder encontrar quanto que foi que ele, né, qual foi a extensão dela, de extensão, e a compressão também, nesse caso aqui, ó, o quanto ela comprimiu, conseguiu comprimir ela, né, do estado normal, né, até onde ela foi, aí ficou esse X aqui, essa diferençazinha aqui é o que a gente depois calcula, né. Então, aí, igual tá aqui, a partícula, ela ocupa posições indicadas pelas coordenadas, né, no caso aqui ela está na horizontal, né, não vamos relatar relacionada com o eixo X. Pode passar. A mola na vertical,
também é igual aquele exemplozinho lá que eu mostrou, né, que é as três formas que ela fica, que ela está relaxada, né, no estado natural dela, né, comprimento inicial, e depois tem a posição de equilíbrio dela, e aqui quando ela, tanto ela comprime, né, ela comprimindo e ela espichando, esticando, né, é o ponto de equilíbrio, a mola na vertical, o novo ponto de equilíbrio, e as oscilações só se darão em torno desse ponto aí, ó, tá vendo que tá mostrando aqui, ó. F que é igual a kx, né, aí aqui há o peso que é igual a massa vezes a gravidade, que é o peso que tá puxando ele, né, é o pezinho que colocou na mola para que ele se alongasse, né, se esticasse. Pode passar. As equações massa-mola, elas podem ser obtidas através da segunda lei de Newton e a lei de Hooke, né? Para isso é necessário perceber a força resultante sobre o corpo dessa massa, uma força elástica, né? A força que está puxando, né? No caso, um peso que tá puxando ele, está tanto estendendo como comprimindo. Então, essa força ela é equivalente ao produto da massa do corpo pela aceleração, né? Que é força menos kx, força resultante que é massa vezes aceleração, né? Que são essas fórmulas aqui. Você pode estar utilizando elas, substituindo, para encontrar os resultados. Essa aceleração aqui, menos a força elástica, a força angular, menos x, né? Você pode jogar ela, colocar o comprimento angular aqui, isola ele, né? Extrai a raiz, que é a constante, dividido pela massa. Você vai encontrar a aceleração e a velocidade angular. Pode passar. Para esse cálculo lá que foi passado, foi necessário levar em conta que a aceleração pode ser calculada como a velocidade angular vezes x, é ao quadrado vezes x, é uma das relações provenientes das equações horárias, né, gerais do movimento harmônico simples. Com base nesse resultado, é possível escrever as demais equações para o oscilador. Então, podemos utilizar também, né, essas outras fórmulas aqui para chegar no resultado, né, nas equações horárias e do massa-mola, ok? Isso vai depender do que o exercício está pedindo, né? Aí a gente vai olhar qual que vai ser a equação que vai ser mais conveniente para aquele determinado exercício. Pode passar. Aqui eu coloquei um exemplozinho, né, que uma mola de constante elástica igual a 10 newtons por metro, ela é presa a uma massa cortou aqui, a gravação está cortando ele, 0,1 quilogramas. Quando comprimida, essa massa ela passa a oscilar descrevendo um movimento harmônico simples. Aí ele pede que determinar a frequência desta oscilação do conjunto. E para resolver esse exercício, a gente faz a fórmula da frequência, né? Para o oscilador massa-mola. Então, o que nós vamos? Pegar uma frequência lá, né? Que é igual ao meio π sobre a raiz de k, que é a constante, dividido pela massa. A massa, a constante lá foi 10, né? A massa foi 0,1 quilogramas. Nós pegamos aqui a frequência 1 sobre 2π dividida, a raiz deu 100, que é igual a 10 sobre 2π. A raiz de 100 deu 10, né? Aí, 10 dividido por 2, a frequência deu 5π Hz, né? Que foi o resultado. É bem simplesinho esse aqui. Esse aqui você pega os dados que dele passou lá da constante, né? Colocou a massa, né? E a constante dela. Então, foi só fazer substituição. Pode passar. Esse daqui é um outro que fala, prende-se uma mola de constante elástica igual a 1,6 newtons por metro a uma massa de 0,025 quilogramas. Após um estímulo, né, alguém mexeu, conjunto massa, ou ele passa a oscilar em movimento harmônico simples, determine a frequência angular desse movimento.
Então, esse exercício ele requer que a gente aplique a fórmula da velocidade angular do oscilador massa móvel, né? Aí nós vamos lá naquele lá do velocidade angular, que é igual a raiz da constante dividido pela massa. Aí ele deu que a constante elástica é 1,6 newton por metro, e a massa é 0,025 quilogramas. Você viu que aqui no caso é o quilogramas, né? Ficou 0,6, 1,6 dividido por 0,025 deu raiz de 64. A raiz de 64 é 8, né? 8 elevado ao quadrado é 64. Então, o cálculo indica que a velocidade angular desse movimento é de 8 radianos por segundo. Beleza? Aqui é um exemplo do gráfico, né, do movimento harmônico simples, que é descrito por uma curva senoidal. Então, é esse gráfico, essa curva que ela é dada aqui, né, que é o deslocamento, aí ela aparece aqui o deslocamento máximo, a posição dela em repouso e o deslocamento máximo para baixo. Então, essa distância da posição de repouso até o máximo, deslocamento máximo, tanto para parte positiva como negativa, se dá o nome de amplitude, né? E cada uma desse ponto alto da oscilação aqui da curva, né? Lá em cima ele dá o nome de ciclo, é dado o nome de ciclo. E esse nome que é dado também, que a gente vai ver muito sobre isso aí, que é essa curva aqui, o nome dela é dado por o nome de curva senoidal, é descrito, né, o movimento, então esse gráfico do movimento harmônico simples, ele é descrito pela essa curva, então esse nome, essa curva aqui, então nós vamos sempre ver, encontrar muito esse nome, que é a curva senoidal, ok? Referente ao eixo X, do cosseno, pode passar. A linha do gráfico também, né, da curva senoidal lá, aqui ele está especificando as características desse gráfico, né, senoidal, que é a linha média que está lá constando, a amplitude, né, parte superior, a amplitude ponto máximo e abaixo do x é o ponto mínimo, né. Então, esses pontinhos aqui, ó, são o que caracteriza as curvas, né, a curva senoidal, entendeu? Então, esse aqui são os pontos que representam ela. Então, você tem que estar marcando a média dela. Suponhamos que ele pede para calcular a média, você teria que fazer o quê? Pegar o ponto máximo mais o ponto mínimo, divide, e você vai encontrar a linha média dessa curva senoidal do gráfico. Pode passar. Aí a linha média lá é uma reta horizontal que passa exatamente no meio, né? Entre os pontos máximo e o mínimo do gráfico, como falei atrás. Amplitude é a distância vertical entre a linha média e um dos pontos extremos. O período é a distância entre os dois pontos do máximo, né? E os dois pontos do mínimo consecutivos. Essas distâncias aí, elas têm que ser iguais, né? Volta lá só um pouquinho, Lohan, só para me mostrar isso daí. Esses pontinhos aqui, ó, né? Esses vermelhos, esses laranjados aqui, ó. Então, esses pontinhos que a gente tem que ser observado para ver questão do período. Tanto é que está mostrando aqui embaixo, ó, o período dele, ó, de um ponto ao outro, ó, do máximo ao outro ponto máximo, né? A média são esses pontos que são onde que marca o período. Pode passar. Pode passar, Luan. Aqui está mostrando o movimento, né, desse gráfico, né, da curva senoidal. Seria a mesma das funções, sim, tá, a mesma das funções trigonométricas, e isso, por isso que nós vimos lá, até aquele cálculo, pedindo lá para fazer aquele cálculo, você lembra lá, que até eu pedi num dos exercícios, para encontrar, fazer o gráfico, é relacionado a isso daqui, ó. Então, por isso que nós tivemos que ver todo aquele processo lá de círculo trigonométrico, funções, né? Está tudo relacionado para chegar a esses cálculos aqui. Então, se vocês entenderem bem aquela parte lá, vai sair bem aqui, porque isso aqui é o mesmo procedimento. Sabendo aquilo lá, você consegue resolver isso daqui. Beleza?
Isso aqui agora eu vou passar para a Denise, que ela continua das oscilações, que vai ser mais sobre a oscilação agora. Mas tudo tranquilo? Alguma coisa, alguma dúvida, Nancy? Que você gostaria de sanar? Tá ok. Bom, boa tarde, então. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou falar um pouco sobre oscilações, né? Que no MHS, né, que é o movimento harmônico simples, né, a gente diminui para MHS, que é uma força restauradora que atua sobre o corpo, de modo a fazê-lo voltar sempre a uma posição de equilíbrio. Ou seja, igual a Leila estava falando aí da mola, né? Ela tem um ponto de equilíbrio. Quando você estende ela, faz uma elongação, quando você solta, ela vai fazer esse movimento oscilatório de voltar até encontrar o seu ponto de equilíbrio. A descrição do MHS é feita com base nas grandezas, frequência e período, por meio das funções horárias do movimento. Uma oscilação harmônica é uma oscilação que varia com o tempo, né, que são os períodos, de acordo com a função harmônica. Chamamos essa oscilação de movimento harmônico simples. Pode passar. Bom, então as funções de elongação do MHS, né? O que são usadas, né? No movimento de um corpo é o X, que é o deslocamento do corpo na projeção horizontal, né? Ou elongação, ou compressão, como foi dado o exemplo da mola. Tem o Y, né? Que é o deslocamento do corpo na projeção vertical, né? Para não se mudar a posição de uma mola, ou pegar um exemplo de um pêndulo, né? Ele está na posição vertical. Então, ele faz esse deslocamento na posição vertical. Tem o A, que é a amplitude, né? Que é o que mede a distância que o corpo, em uma oscilação, é capaz de chegar em relação à posição de equilíbrio. Tem a velocidade angular, né? Eu só esqueci de falar, aqui no caso tem um X, o Y, a amplitude pelo A, né? São feitas em metros. E tem essa palavrinha aqui que está antes da velocidade angular, é ômega, né? Se não me engano, é uma palavra grega, que ela é medida por radianos por segundo, né? Essa velocidade angular mede a rapidez em que um ângulo de fase, no caso, ele faz esse percurso, o tempo que ele é percorrido, né? Qual a velocidade disso, né? Aí tem um T, que é o tempo, né? Que pela unidade medida é por segundos. E tem a fase inicial, que é vista em radianos. Pode passar. Bom, então, nesse movimento, vamos se deparar com a energia cinética, que é a forma de energia associada à velocidade de um corpo. Né? Qualquer tipo de corpo em movimento, né, desde que tenha esse movimento, é dotado desse tipo de energia, que é translação, rotação, como foi falado aí da rotação da Terra, no seu próprio eixo também, né? As vibrações e outros, né? Ou seja, ele oscila, ele vai ter um movimento, né? Para ter essa energia cinética precisa ter um movimento. A energia cinética pode ser calculada por essa forma. EC, né, que simboliza a energia cinética, que é vista em Joule, é igual a M, que é a massa do corpo, que é dada por quilo, e o V, que é a velocidade, que é em metros por segundo, né? No caso, é o V ao quadrado, a velocidade ao quadrado, que vai ser dividido por segundo, dividido por 2. Pode passar. Bom, então temos também a energia potencial. No caso, ela é uma forma de energia que pode ser armazenada por um corpo e que depende da posição desse corpo no espaço, né? Uma força cuja ação não depende do caminho percorrido pelo corpo, depende somente da diferença entre as posições final e inicial, né? Por exemplo, se a gente for imaginar uma coisa que só importaria a parte inicial e a parte final, poderia ver em relação a um carro em movimento, né? Ou um pulo na cama elástica.
a gente nesse caso da energia potencial, a gente não se preocupa muito com o trajeto. Seria mais a posição inicial de como começou aquele movimento, qual foi o impulso, e a parte final de como ele terminou, né, de qual força foi aplicada. Né? Então, tem duas formas de energias potenciais mecânicas, né, que é a energia potencial gravitacional e a potencial elástica. A energia potencial gravitacional é definida por um meio da seguinte equação. Só um momento. A equação é MP, né, que significa energia gravitacional, que também é dada em joules, né? E o M, que é a massa do corpo, que também é dado em quilos, e H, que é a altura do corpo em relação ao solo, né? Então, a base para fazer essa medição é o solo. O G, normalmente, é a gravidade que é dada por algum exercício, né? Então, se vocês forem resolver algum exercício, é dado já na questão esse valor. Pode passar. Bom, agora temos a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, ela é uma forma de energia relacionada à compressão e elongação de um corpo que tende a voltar ao seu formato original, como molas e elástico. Podemos calcular essa energia potencial elástica de um corpo por meio da equação apresentada abaixo, né? Então, essa compressão e essa elongação, normalmente, é aqueles corpos que têm a facilidade de se esticar. Que o exemplo está aqui, né, dessa animação, que é a mola, né? Tem um corpo, né, uma massa puxando essa mola e comprimindo também, né? Aí essa parte aqui embaixo, que x é igual a zero, esse ponto é o ponto de equilíbrio da mola, ou seja, ela não está nem elongada e não está imprensada. E nem está compressada. Então, x igual a zero, o ponto de equilíbrio vai ser igual a zero. Por quê? Porque é um período que ela é um lugar, um ponto em que ela não vai ter oscilação. A partir do momento que puxa essa mola, ela já começa a ter uma elongação. E aí ela já passa pelo ponto de equilíbrio e faz a compressão. E aí vai começando a fazer essa elongação, né? Que chega até um ponto máximo que ela pode se alongar e o ponto mínimo que é até onde vai a compressão, né? Que no caso é a amplitude, né? É o período em que é o máximo que ela pode chegar e o mínimo que ela pode chegar, né? O máximo da elongação e o mínimo da compressão. Aí a fórmula é essa, né? Que MP representa também a fórmula da energia potencial elástica, também é dada em joules. K é a constante elástica do corpo, né? Ou seja, que o corpo vai ter uma deformação, que não vai ficar da mesma forma. E X, que é a deformação do corpo, né? Isso, no caso, essa deformação, ela é elevada ao quadrado, e tudo dividido por 2. Pode passar. Bom, a unidade física em Joule. Para entender como o Joule funciona. A unidade física utilizada para essa energia potencial no Sistema Internacional de Unidades é o joules. Um joule equivale à quantidade de energia necessária para levantarmos a 1 metro de altura um peso igual a 1 newton. Então, para levantar esse peso, é necessário um joule. Como foi dito anteriormente, é tido como base o solo, né? Como está aqui na primeira figurinha, né? A altura entre o solo e a altura que se deve chegar, e no próximo aqui, a altura em onde já deveria chegar. Então, ele vai levantando, né? Vai sendo elevado na diagonal. Então, tendo em vista como base o solo, e vai levantando gradativamente, né? A cada newton é necessário um joule de energia para poder fazer o movimento. Pode passar. Bom, então aqui temos um exemplo, né? Calcule o módulo da energia potencial gravitacional de um corpo de massa igual a 4 kg,
que se encontra em uma altura de 50 centímetros em relação ao solo. Aí adote G, então no caso aqui a questão já está me dando G igual a 10 metros por segundo. Pode passar. Então aqui para resolver essa equação, né, então vamos pegar a equação, né, da energia potencial, que é P, que é igual a mgh, né? Quando tem sempre letras juntas, significa que é um multiplicando o outro, né? Como na questão foi dado em centímetros, né? E no sistema internacional é tidos como metro e tempo em segundos, então foi feita a alteração de 50 centímetros para metro, que ficou 0,5. Então é só como foi falado na aula passada, né? Que o Loha falou. Toda vez que for fazer uma questão, você junta as informações, pega a equação e só vai substituindo para você fazer o cálculo, né? Então, aqui, M vai ser, que vai ser a massa, né? É igual a 4 quilos. G, que foi dado lá da gravitação de 10 metros por segundo. E H, que é a altura, que foi 50 centímetros, né? Convertido para metros, ficou 0,5, né? Multiplicando 4 vezes 10 e vezes 0,50, né? 4 vezes 10 dá 40, vezes 0,50 dá 20 joules. Então, para ter essa elevação, é necessário uma força energética de 20 joules para fazer esse movimento, que consta no exemplo. Pode passar. Temos aqui um outro exemplo, né? Uma mola de constante elástica, né? Que aquela lá foi gravitacional, agora essa é elástica. Uma mola de constante elástica igual a 100 newtons por metro é esticada em 10 centímetros. Calcule o módulo da energia potencial elástica armazenada por essa mola. Pode passar. Então, como foi falado na outra, né, é necessário fazer a conversão, né, de 10 centímetros, que equivale a 0,10 metros. Então, para calcular essa energia, então vamos usar a equação que é equivalente à potencial elástica. Então, a gente vai pegar a fórmula, né, que foi dada, que é MP, que é igual a kx ao quadrado dividido por 2. Então, K vai ser equivalente a 100, né, que foi dado lá, e x vai ser igual ao 0,10 convertido, né, tudo ao quadrado dividido por 2. Que esse valor também vai dar no equivalente a 0,5 joules, né? Então, para fazer essa deformação de 10 centímetros, então é necessário uma força energética de 0,5 joules, né? Então, aqui foi dividido 10 ao quadrado. Passou? 10 ao quadrado, né? Oi. Sim, não, Pode falar, né? Não, para a gente colocar, aí a gente põe o simulador lá da mola, para a gente, só para explicar essa questão aqui. Ok. Esses aí tem ele já. Você já colocou separado. Qual é desses daqui? Não é do pêndulo, não, é do outro. Massa-mola. Pode ser qualquer um desses dois. O oscilador, no caso aqui, né? Sim. Mas eu posso. Pode pôr aí, coloca aí, Luan, para a gente, só para mostrar do movimento das duas molas, né? Aí você, dependendo do peso, né, da massa que você colocar, você vai estar vendo o movimento dela aí. O comprimento não tem a reguinha desse aqui, não. Né? Puxa aí, Lohan, essa... Quer falar alguma coisa aí, Denise? Mudar alguma coisa? Só para compreender, né, a questão da quantidade do peso, dependendo do peso que colocar a mola, quanto mais, né,
força colocar, mais ela vai se deformar, né? Deformação dela. Pelo comprimento também, né? Quanto maior o Sim, comprimento, mais devagar. Quanto menor o comprimento, mais rápido é, né? E sim. equivale ao comprimento e ao peso, né? Isso interfere na questão da velocidade, né? Com que interfere no período, de quanto ele vai fazer essa oscilação completa. Isso. Pode passar agora. Pode voltar lá. Pode passar para o outro. Bom, aí aqui chegou a parte, né? Foi passada lá pelo simulador, né? Que é sobre exemplos de pêndulo simples, né? O pêndulo simples ele é composto por um fio inextensível e em sua extremidade está fixada uma partícula de dimensão desprezível, que se movimenta livremente, né? Mas, no caso assim, atual, o pêndulo, ele normalmente, se a gente quiser fazer também em casa, né, para fazer o teste, pode amarrar, sei lá, uma bolinha, ou um peso que você pode usar e amarrar em uma corda, um barbante, né, e ver. Vocês também podem fazer o teste em casa, né? Quando você diminui a linha, ele se movimenta mais rápido, a massa se movimenta mais rápido. Quando você alonga a linha, esse movimento demora um pouco mais para fazer, o período é mais demorado, né, para fazer. Pode passar. Bom, e sobre o pêndulo, é essa a fórmula que é usada, né? T igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. E é visto, né, as informações de T, que é o período, né? Que é o período que demora para fazer a volta completa, né? Por exemplo, de um pêndulo, a ida e a volta é um período, né? Que é dado por segundo. Então, o comprimento do pêndulo e a gravidade, né? Equação válida para pequenos ângulos de oscilações. Exatamente, o pêndulo ele é feito para medir pequenas oscilações, né? Porque não tem um pêndulo assim muito grande, né? O que acontece se aumentarmos o comprimento do pêndulo e se aumentamos a massa, né? Foi o que a gente viu no simulador, né? Se aumentar o comprimento, ele demora mais, né? Para fazer o seu período, né? Para ele ir e voltar. E se aumentar a massa, ele também tem essa demora, né? Se fizer os dois juntos, demora mais ainda. Né? Então, isso vai interferir mais no período, né? De quanto tempo vai demorar para ele ir e voltar, para fazer essa oscilação completa. Deixa eu passar. Bom, isso daqui é um ângulo, né? Porque é um pêndulo, né? Pegando pelo seu eixo de equilíbrio, que é onde ele está parado. Quando ele faz uma oscilação para um lado, ele faz um formato de um triângulo retângulo, né? Que é visto em trigonometria, que faz um ângulo, né? Que pode ser usado como fórmula de seno, né? Igual aqui está a fórmula embaixo, né? Forças que atuam em um pêndulo simples. Para pequenos ângulos, a força é F igual a M vezes G vezes seno θ. Que esse símbolo significa θ, né? É quase horizontal. Realmente, ele é quase horizontal porque ele faz esse formato de triângulo retângulo do seu ponto de equilíbrio para metade de uma oscilação, ou seja, só do ponto de equilíbrio para a ida, ele faz um triângulo retângulo. Quando ele faz o seu ponto de equilíbrio também para a direita, pela volta, ele também faz esse formato de triângulo retângulo. Pode passar. Bom, essas são as fórmulas, né, de períodos e frequências do pêndulo, né? A do lado esquerdo, né, é sobre o período, né? O movimento periódico realizado pelo pêndulo simples pode ser calculado através do período, que é T. Então, normalmente, quando vai usar essa fórmula, normalmente você quer saber o período, ou seja, o tempo que demorou para fazer aquele movimento, né? Então, a fórmula foi que apareceu lá, né, que é T igual a 2π, raiz quadrada de L sobre G, onde T é o período, que é medido em segundos, L é o comprimento do fio em metros e G é a aceleração da gravidade, né?
E a fórmula do lado direito, né, é a que mede a frequência, né? Já a frequência do movimento pode ser calculado pelo inverso do período. Então, a fórmula de frequência, né, começa com F, né, para não confundir, né? Período começa com T, que é de tempo, e frequência começa com F, né, que é 1 sobre 2π. E a raiz quadrada, ela é ao contrário, ela é invertida. É g em cima, que é a aceleração, e o comprimento, que é L, é embaixo, né? É g sobre L, né? Então, e já no periódico, é L sobre g. Então, quando você quer saber sobre o período, que é relacionado ao tempo, a volta que ele tem que fazer, é a fórmula T. Quando quiser saber da frequência, né? Então, você usa a fórmula F. Pode passar. Antes de começar o exemplo, coloca o oscilador. Pode passar isso daí. Para a gente ir para um exemplo. Então, aqui está um exemplo sobre pêndulo, né? A imagem abaixo mostra o exemplo de um pêndulo simples, considerando que o comprimento do fio do pêndulo é de 9.000 centímetros e a aceleração da gravidade no local é de 10 metros por segundo. Determine o seu período de oscilação. Considere π igual a 3. Então, se ele quer saber o período, então vai ser usada essa fórmula que começa com T, que é relacionada ao tempo, ou seja, o tempo que ele demora para fazer essa volta. Então, para resolução de exercício, você pega a fórmula, né? Junta as informações que foram dadas e aplica na fórmula, né? Então, T vai ser igual a 2π, né? Que é equivalente a raiz quadrada vezes raiz quadrada de L sobre G. Então, o T vai ser igual a 2 vezes 3, porque nessa questão π é igual a 3. E raiz quadrada de 90 dividido por 10, né? Então, T vai ser igual a 6, né? Porque 2 vezes 3 é 6. Raiz quadrada de 9, porque 90 dividido por 10 é 9, né? Então, aqui, a raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3. Então, 6 vezes 3 vai dar 18. Então, o tempo, né, do período é 18 segundos. Tá, esse segundo exemplo aí, se o período de um pêndulo é de 2 segundos, qual que é o comprimento do seu fio inextensível se no local onde o instrumento encontra-se a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado? Então, para a gente poder descobrir o comprimento desse método, é necessário substituir os dados, né? Vamos substituir lá. Então, a fórmula vai ser período, que é igual a 2π, raiz de L sobre G. Eu sei que o meu período lá do pêndulo, ele deu que é de 2 segundos, né? L é o que eu quero, né? Que ele quer saber o comprimento do pêndulo. Então, eu preciso descobrir qual que é. E a gravidade que ele colocou, que foi 9,8 metros por segundo ao quadrado. Jogando lá, 2 segundos, 2π, eu vou pegar o 2π que estava lá multiplicando, eu vou jogar para lá, dividindo, né, com 2 segundos. Eu sei que π é igual a 3,14, então eu vou pegar 2 vezes 3,14, 2 dividido por 2 vezes 3,14 vai dar 0,380, alguma coisa, 318, alguma coisa, aproximou para 0,32 segundos. Aí ficou raiz de L sobre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora, só que nós queremos o comprimento do pêndulo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos forçar um pouquinho isso daí, vamos pegar e elevar os dois lados da equação, nós vamos levar ao quadrado para poder tirar a raiz, extrair a raiz, para ela sair, o comprimento do pêndulo sair de dentro da raiz. Aí eu multipliquei o 0,32 por 2, que deu 0,1024 segundos ao quadrado, né? S elevado ao quadrado, 2, é igual a L. Eu peguei, cortei a raiz, né? O 2 lá, cortou a raiz, sumiu a raiz e ficou L, dividido por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Simplificando, né? Que eu posso, multipliquei, peguei o 9,8, passei para lá multiplicando 0,10.
24, cortei, simplifiquei o S por S, aí deu que o metro foi aproximadamente, provavelmente deve ter dado um 0, alguma coisa, não deu aproximadamente 1 metro, né? Então, sendo assim, o comprimento desse pêndulo é de aproximadamente 1 metro, né? Então, como ele não foi 1 metro exato, por isso que ele colocou esse símbolozinho aí de aproximação, né? Tio, né? Isso, ok? Toda vez que tem esse tio em cima da igualdade, significa que foi aproximado ao valor informado. Então, a partir de 0,6, 0,8 pode ser aproximado, né? A 1. Pode passar. Bom, então aqui é só algumas curiosidades, né, a respeito do pêndulo, né? Que já foi falado, né, no simulador, né? Que fatores determinam seu período de oscilações, que é o comprimento do fio e a gravidade, né? Que a gravidade é o atrito do ar. Se aumentar a amplitude do movimento de um pêndulo, o que acontece com o tempo de oscilação, né? No caso, a oscilação aumenta, pois é proporcional à amplitude, né? Se aumentar, então, aumenta a oscilação. Se aumentar o comprimento do fio, o que acontece com o tempo de oscilação, né? Então, se aumentar, se o fio ficar muito comprido, então, o período ele vai diminuir para ele dar aquele movimento de vai e volta, ele demora mais, porque o comprimento é maior. Se o pêndulo for levado a um local onde a gravidade for maior, o que acontece com seu período? No caso, a gravidade maior, o período diminui. Em um pêndulo simples, o que acontece quando diminuímos o comprimento do fio? No caso, diminui o período do pêndulo, né? Quanto menor o fio, mais rápido a massa vai se movimentar. Bom, agora o próximo aqui é só algumas referências, né? De onde foi pesquisado. Aí o Lohan vai explicar sobre o que vai ser feito agora, né? A gente vai colocar uma atividade, né, também no Classroom. E também vai ter um formulário que o Lohan vai explicar. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma coisa a acrescentar, Leila? Não, beleza. Tá? Tem alguma coisa aí, Nancy, que ficou na dúvida, que você gostaria de, né, perguntar? Você tá ok? Não, beleza, então. Então, como a Nancy está aí no caso, é o seguinte, aqui é o nosso formulário de pesquisa do projeto, tá? No caso, é importantíssimo vocês responderem isso, porque vai dizer para a gente se o projeto foi eficaz ou não e o que vocês acharam do projeto, ok? Então, nós temos aqui, isso está diretamente lá dentro da sala do Classroom, então é só vocês ir lá na parte de formulário e clicar. É obrigatório colocar o e-mail, tá? Mas não tem identificação de vocês, não precisa se preocupar com isso. No caso, a primeira pergunta fala o seguinte: qual a sua opinião sobre a metodologia aplicada no processo? Isso aqui é bem básico, só vocês responderem o que vocês acharam. A segunda é qual o seu grau de aprendizagem do círculo trigonométrico, né? 1 sendo não aprendi e 5 sendo compreendi tudo. No caso, isso aqui significa, se você votar 1, 2 ou 3, por exemplo, 1 eu não entendi nada, 2 eu entendi mais ou menos, 3 eu entendi ali na média, 4 eu entendi muito bem e 5 eu compreendi tudo, entendeu? Então, de 1 a 5 vai ser o grau que você conseguiu compreender esse tipo de assunto, tá? Então, tem o círculo trigonométrico, tem a pergunta para funções trigonométricas, pergunta sobre movimento circular uniforme, movimento harmônico simples, tá? São os 4 assuntos que a gente abordou nessas 4 semanas. Cada uma tem uma pergunta especificamente para ela, tá bom? E vocês respondem de acordo com o que vocês acharem, né? No 6 qual o seu grau de dificuldade na resolução dos exercícios? Né? 1 sendo nenhuma dificuldade e 5 sendo muita dificuldade. Então, se você voltar aqui a partir do 3, 4 ou 5, quer dizer que você teve uma dificuldade no exercício. E no 1 e no 2 teve quase nenhuma dificuldade, tá?
Na número 7 nós temos, na sua opinião, o uso de simuladores foi útil na aplicação, na explicação dos conteúdos? Tem sim, não, ou não sei, talvez, né? Você vai responder de acordo com o que você acha. Número 8 é a matemática facilitou a compreensão do conteúdo de física? É a mesma resposta, tá? Você pode responder sim, não, talvez. A nona, ela não é obrigatória, tá? Então vocês podem dar a sua sugestão. Se vocês quiserem dar uma sugestão, vocês dão pra gente, que a gente pode acatar essa sugestão em outro projeto futuro, talvez, tá? Na 10ª pergunta, nós temos o horário do projeto dificultou sua participação no projeto? Aí fala sim, não, outros. Tem a número 11, esse projeto contribuiu positivamente para o seu aprendizagem? Ele contribuiu para você? Você conseguiu compreender bem os assuntos abordados? Te ajudou em alguma disciplina, no caso de física ou de matemática, do IF? Né? Vocês podem responder isso aqui também. E a número 12, que é a última, é participaria novamente caso houvesse outro projeto similar? Aí você pode responder, tá? De acordo com o que você acha se vai participar ou não, tá? Então, resumindo, essa aqui é muito importante que vocês respondam ela, tá? Não deixem de responder. É rápido, vai uns 5 minutos no máximo. Vocês respondem, já envia e pronto, tá bom? Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa? Bom, eu agradeço, tá, pela participação aí, tá, Nancy, de vocês, você que está aqui presente hoje, representando a sua turma, os colegas, e espero que tenha ajudado você, né, a compreender esse trabalho, esse projeto nosso, que seria a compreensão da física e a matemática, e a gente agradecer pela atenção de vocês, tá, e até uma próxima, se Deus quiser. Eu agradeço também a participação de vocês, tá? Principalmente da Nancy e da Sara, que participaram ativamente do projeto. Eu gostei muito do empenho de vocês, como vocês responderam as perguntas. Essa sala ela vai ficar aberta para vocês, tá? Eu só vou arquivar a sala, mas vocês, se tiver, caso te ajude em alguma outra questão no IFPO, vocês podem vir aqui verificar os slides, verificar os vídeos, verificar os simuladores, tá? Vai estar tudo aqui disponível, a gente não vai apagar, tá bom? De mim é só isso mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês. Mas obrigado, gente. Só agradecer mesmo por escutar, por apoiar também. E é só isso mesmo. Então, até uma próxima vez que tiver, tá ok? Aí, só lembrando, Nancy, tem lá 4 exercícios bem simplesinho também, né, para complementar esse final aí do projeto. Foram 4 questões, foram bem básicas. Aí você responde lá para a gente encerrar acho que pode ser até que dia, Leandro? Pode ser desse daí. Nós podemos, até o final da No caso, semana. encerrar o que, no caso, necessariamente? Eu falo do encerramento do projeto, né, por questão No do máximo até exercício. domingo, né? Porque no caso, domingo a gente já precisa estar com tudo pronto, né? Sim. Tá? E qualquer dúvida que tiver, você pode estar procurando lá para a gente, tá bom? Nós estamos à disposição. Mandar mensagem no WhatsApp, no Classroom. Então, é isso aí. Obrigado, pessoal. Vou encerrar aqui. Falou, E até a próxima, gente. falou. Tchau. Falou, tchau.